aqui com o Humberto Spinetti, da CNH Industrial, Iveco Veículos de Defesa. E a primeira pergunta é com relação ao Iveco LMV. A gente tem algumas perguntas, né? Como está planejada a montagem e a produção desse veículo em Sete Lagoas e quantos carros devem vir por ano e por qual período de tempo até cumprir esse contrato? Perfeito, um prazer, Caiafa. Nós temos um contrato assinado com o Exército Brasileiro para entrega de 32 unidades hoje, né? Essas 32 unidades devem ser entregues ainda esse ano. Elas são produzidas parcialmente na Europa, elas finalizam a industrialização aqui na planta em Sete Lagoas. Nós integramos os sistemas de C2 e sistema de armas e entregamos o veículo ao Exército Brasileiro, né? Então, esse é o processo. Você sabe que a expectativa que nós temos aqui é de produzir, de localizar o LMV aqui no Brasil, produzir na planta de Sete Lagoas. E o rate de produção que nós esperamos aí ao longo do tempo é de pelo menos 50 unidades ano. E isso é o que nós temos nos preparado até agora e a expectativa que nós temos em função de ter sido escolhido o LMV, o veículo 4x4 pelo Exército Brasileiro. Ok. A segunda pergunta é que, considerando a reconhecida elevada capacidade de sobrevivência que o LMV apresenta, né, isso é mundialmente reconhecido, né, no caso do veículo brasileiro, qual o nível de proteção que ele vai oferecer e como está configurada essa proteção? Você pode falar um pouco da célula de sobrevivência? O veículo ele é construído a partir da célula de sobrevivência, e os demais componentes eles são desenvolvidos perifericamente, né, ou seja, a partir da célula de sobrevivência, cumprindo a norma STANAG, né? O nível de proteção específico a gente, obviamente, não pode informar, mas eu não sei aqui, Giovanni, se você quiser complementar essas informações, talvez seja interessante do ponto de vista mais técnico do LMV, eu acho que dá para explorar um pouquinho. Sim. O veículo, o Caiafa, ele cumpre, né, a norma STANAG 4569, de acordo com o nível de proteção que o Exército Brasileiro solicitou no projeto, né? E essa proteção, ela basicamente consiste de placas e outras peças que são montadas, que são produzidas em aço balístico e também de outros componentes compostos, né, para melhorar esse nível de proteção. E o nível de proteção ele pode variar, né? Ele tem kits de proteção mais leve, médio e pesado, de acordo com o tipo de operação. Dependendo se for uma operação que precisa de uma proteção menor, mas uma capacidade de carga maior, você consegue configurar esse veículo com a proteção menor e uma capacidade de carga maior, ou então proporcionalmente você consegue inverter e ser. No caso do Exército Brasileiro, é uma proteção balística bastante alta, tanto proteção balística quanto proteção antimina. Esse carro ele vai também vai ter um nível de capacidade de proteção antimina nas rodas, né? Tudo conforme os requisitos, né? Perfeito. Dando sequência à próxima pergunta, o Iveco LMV, até pela sua versatilidade, ele permite criar novas versões mais pesadas e com mais proteção, ou existe um outro produto Iveco que cobriria essa lacuna? Nós temos o LMV na versão brasileira, né, que nós temos desenvolvido, baseado na primeira versão do LMV europeia. Recentemente foi desenvolvido o LMV2, que ele tem uma carga útil maior e uma proteção balística também superior, né, e acima desse peso bruto veicular, nós temos recentemente o projeto que foi desenvolvido para o Ministério da Defesa da Holanda, o MTV, né, que é um veículo ainda com peso bruto superior ao LMV2 e uma capacidade de proteção superior ao LMV que nós temos hoje. Então, nós temos aí nesse crescente de peso bruto e proteção balística, o LMV, o LMV2, o MTV, depois nós temos o MPV, na sua versão 4x4, e aí nós passamos, então,
para os veículos blindados 6x6 e 8x8. Para a próxima pergunta, gostaríamos de saber da Iveco qual o nível de nacionalização que esses veículos, os LMV, atingem, né? A gente teve recentemente o teste das granadas fumígenas. Elas são de fabricação nacional e elas têm a capacidade de proteger o carro contra tiros de mísseis guiados de guiamento laser ou de guiamento termal. Bom, sobre a questão da localização, acho que comentei um pouquinho, né? O veículo ele vem ele é produzido parcialmente na Itália e finalizado a sua industrialização aqui no Brasil com componentes locais produzidos, né, aqui no Brasil. E com relação ao lança-granadas, é um equipamento que nós importamos, né, e que atingem aí os requisitos do Exército Brasileiro. Com relação à proteção à TGM, a gente não pode responder, cara. Tudo bem. Eu diria que não responder já é uma resposta. Vamos à próxima. Um produto desenvolvido pela Base Industrial de Defesa, que tem sido um grande parceiro aí para armar alguns produtos da Iveco, veículos de defesa, é a Estação Remota de Armamento REMAX. A integração da REMAX cumpre todos os requerimentos estabelecidos pelo Exército, e no caso da LMV, quantos carros inicialmente irão receber essa estação remota de armamento? Vou começar pela última pergunta. O mix de produtos, eu prefiro que seja respondido pelo próprio Exército Brasileiro, pelo próprio cliente, né? Mas o veículo, sim, ele foi desenvolvido, ele tem capacidade de suportar a REMAX, tanto a REMAX quanto uma torre manual, né? No caso da REMAX, ele cumpre todos os requisitos aí especificados pelo Exército Brasileiro. A integração funciona há quanto tempo? A integração funciona perfeitamente. Excelente. O Exército prega a comunalidade entre veículos da família Guarani, especialmente na utilização do sistema de comando e controle, que já é utilizado, inclusive, no próprio Guarani. Existe um software chamado Gerenciador do Campo de Batalha, né? E os veículos também utilizam rádios de comunicação digitais e um computador tático, né, que permite aos comandantes um nível de consciência situacional da tropa em tempo real no cenário que estão operando. Essas capacidades hoje, elas já estão regularmente implementadas no Guarani, né? O Iveco LMV, ele vai ter algumas dessas capacidades ou todas elas também integradas na sua configuração? Vai sim, os sistemas são similares, Caiafa, e eles foram totalmente integrados no LMV. Então, eles possuem essa similaridade com o Guarani. Então, o Guarani conversa com o LMV conversa com o Guarani sem nenhuma dificuldade, né? Exatamente. Vamos à próxima pergunta. Bom, a gente aqui encerrou a série de perguntas para o LMV, e a próxima pergunta a gente vai falar agora do carro-chefe da empresa, pelo menos hoje aqui no Brasil, que é o Guarani, né? A produção essa do Guarani aqui, pela Iveco, que está próxima dos 500 Guaranis fabricados, não sabemos se ainda entregues, né? E o 6x6 ele vem apresentando expressivos resultados na mudança de doutrina das brigadas de cavalaria mecanizadas. Ainda mais, como o próprio Giovanni citou aí no começo da nossa conversa, né, é um produto que tem a grande responsabilidade de substituir blindados que se tornaram míticos, né, aqui no Brasil e em muitas regiões do mundo, produzidos pela extinta Ingesa, como o EE11 Urutu, por exemplo, né? Então, a primeira pergunta com relação ao Guarani: como estão as entregas do Guarani em termos de números consolidados de veículos fabricados versus veículos entregues? Nós já produzimos mais de 500 veículos. Você lembra que a gente já chegou a exportar, né, o Guarani para outros países, e nós já entregamos ao Exército Brasileiro mais de 480 unidades. A integração das estações remotas de armamento, elas estão indo num bom ritmo, e no caso da UT-30BR,
ela alcançou os parâmetros definidos nos requerimentos em relação à integração ao carro. E se vocês têm um número de quantas Remax já foram integradas nos veículos produzidos pela Iveco, no caso Guarani? Perfeito. Não, o T30 ela foi perfeitamente integrada ao veículo, né? Então ela cumpre todos os parâmetros especificados pelo Exército Brasileiro. Também a Remax, né? A Remax, já nós produzimos vários veículos que já foram integrados com Remax. O número, na verdade, ele está acima de 260 veículos que já foram integrados com viatura Remax e 13 com o T30. Todos eles cumprem perfeitamente os requisitos do Exército Brasileiro e os parâmetros especificados. Isso seria interessante lembrar para a audiência que essa diferença entre a quantidade de Remax e a quantidade de T30BR é porque a Remax é uma estação de armamento que você pode colocar uma metralhadora 7,62 ou 12,7 milímetros, e a T30BR, como o próprio nome indica, é um canhão de 30 milímetros de fogo rápido, um armamento muito mais sofisticado, mais complexo, evidentemente mais oneroso de aquisição e mantenimento, e, obviamente, ele tem um poder de fogo muito maior, por isso ele tem uma quantidade menor. Existe a possibilidade de vocês já receber alguma sinalização do Exército para mais o T30BR ou ficou só nessas 16? Não, existe uma expectativa de viaturas adicionais com o T30. Nós ainda não temos definido em que prazo isso ocorreria. Mas a possibilidade é real? A possibilidade existe, sim. A quarta pergunta eu acho que é uma pergunta que talvez seja um pouco difícil para vocês, porque é uma versão específica que talvez passe por outros caminhos, mas no caso das versões porta-morteiros de 120 milímetros, a Iveco tem alguma participação no desenvolvimento dessas versões específicas do carro? Se existe um projeto com a participação da Iveco, né? E estendendo um pouco mais a pergunta, no caso da versão engenharia, a gente sabe que serão módulos que serão adaptados ao veículo sem grandes modificações na estrutura do carro. A Iveco participa de alguma maneira na integração desse material ou aí já é uma questão Exército e outras empresas fornecedoras? Só para ficar bem claro. Não, perfeito, Caiafa. Eu acho que é importante esclarecer que são duas situações diferentes, né? No caso da viatura Morteiro, nós somos contratados pelo Exército Brasileiro para um pré-desenvolvimento da viatura Morteiro, e isso está em andamento, né? No caso da viatura engenharia, é uma iniciativa específica do Exército Brasileiro com fornecedores dos sistemas de engenharia, onde nós apoiamos com o fornecimento de informações da viatura. Então aqui a gente, na viatura engenharia, nós apoiamos o Exército no projeto que é do próprio Exército Brasileiro com as empresas de sistemas, fornecedoras de sistemas. No caso da viatura Morteiro, esse sim é um projeto que nós somos contratados e participamos ativamente no desenvolvimento da viatura. Na integração, participaremos assim que tiver definido a Morteiro, né, o equipamento Morteiro. No momento, nós estamos numa fase de pré-desenvolvimento, ou seja, na análise da viabilidade da viatura Morteiro com os equipamentos que estão presentes hoje no mercado como alternativas. Isso é um assunto que a gente deve voltar a ele no futuro próximo, que existe um interesse, uma curiosidade muito grande sobre a viatura Morteiro. Você falou sobre isso rapidamente e eu vou te fazer logo a pergunta sobre, né? Recentemente, o Guarani foi exportado para a Ásia através de uma operação contratual que passou por Israel. Como estão sendo desenhadas essas entregas? São veículos green já prontos, que seriam escolhidos entre aqueles destinados ao Exército e reorientados para exportação, ou foi uma produção dedicada para atender esse contrato? Nós acompanhamos aí, até junto com vocês, os releases da Elbit com relação a essa negociação com o país da Ásia. O que eu posso dizer é que até o momento a gente não produziu nenhuma viatura para esse fim. Então, quando se fala de exportação, não houve exportação até agora. Nós não produzimos nenhum veículo para a Ásia e temos acompanhado esse projeto de perto. Tá, e só para fechar aqui a questão da pergunta,
existiria essa possibilidade, com a anuência do Exército, de pegar um grupo de viaturas que já estão prontas para atender essa encomenda quando ela chegar para vocês, ou não é assim o processo? Normalmente não é assim o processo, né? Você sabe que existem certificados específicos, né, que precisam ser assinados por end user de componentes, etc., e nós utilizamos o processo normal de fornecimento de componentes para veículos que são produzidos especificamente para um determinado cliente. Então, é assim que é feito com o Exército Brasileiro. Cada veículo, não sei se todas as pessoas têm conhecimento, mas cada veículo que é produzido pelo Exército Brasileiro tem um certo número de componentes que necessariamente terá anuência do país exportador quando nós importamos esses componentes para utilização pelo Exército Brasileiro, e o Exército Brasileiro precisa assinar um certificado que nós chamamos de end user, comprovando que esses componentes que nós estamos importando são utilizados nos veículos, e ele é o cliente, o utilizador do veículo final, né? Então, esse é um processo regular na indústria de defesa, e para que a gente possa produzir veículos para outros países, é importante que nós tenhamos todos esses certificados emitidos, e então a produção e posterior exportação. Perfeito, isso foi bastante esclarecedor. Eu mesmo imaginava que fosse alguma coisa assim, mas não tinha a fotografia completa, e você acabou de mostrar todos os ângulos aí, excelente. Vamos falar um pouquinho da visita do ministro da Defesa da Argentina na fábrica da Iveco, né? Quais são as expectativas com relação à venda do Guarani para a Argentina? Isso eu estou assumindo que esse processo ainda está em aberto. Como está sendo costurado o arranjo industrial binacional e qual o papel da unidade de Córdoba, da Iveco, nessa possível venda? Tá. Bom, a gente vinha conversando, acho que isso foi amplamente divulgado até na imprensa, né, oferecendo o nosso produto para o Ministério da Defesa da Argentina. Houve a visita o ano passado do ministro da Defesa da Argentina junto com o ministro da Defesa do Brasil aqui na planta, para que eles pudessem entender como são produzidos os veículos, né, e que tipo de suporte logístico nós podemos oferecer. Afinal, um país vizinho, muito mais fácil do que trazer produto de qualquer outro lugar do mundo, né, até por uma questão de peças de reposição e treinamento e manutenção e etc. Tudo isso, obviamente, a nossa presença aqui como um país vizinho facilita muitíssimo. É um projeto que está em andamento, ainda não tem nenhuma informação sólida ou concreta sobre isso, mas eu posso dizer que nós temos muito interesse em que isso vá para frente. Realmente seria para a gente uma oportunidade única de expandir aqui na América Latina. Até então, as principais oportunidades para o Guarani têm se mostrado fora da América Latina. Essa aqui é uma oportunidade muito factível de nós estarmos presentes num país vizinho e poder oferecer, além da cooperação industrial, a cooperação governamental entre os países, né? Afinal, há um fluxo de negócios muito amplo entre os dois países, e a parte de defesa hoje, ela poderia complementar essa questão. Perfeito. Na próxima pergunta, a gente queria saber quais seriam as novas versões do Guarani que estariam hoje em desenvolvimento, além daquelas que nós já citamos. Falava-se muito em um Guarani 2 revisado mediante as experiências dos anos iniciais de operação. Essa nova versão do Guarani revisado, ela realmente estaria sendo cogitada? Nós não conhecemos nenhuma especificação sobre Guarani 2, nós sempre nos colocamos à disposição para discutir qualquer eventual nova versão do Guarani. O único que nós temos hoje em conversa e com um contrato em andamento é realmente da viatura, do pré-desenvolvimento da viatura Morteiro. Todos os demais existem especulações, eu diria, mais do que uma conversa formal sobre isso, porque isso a gente escuta em vários lugares, mas nós nunca sentamos com o Exército Brasileiro para discutir formalmente uma nova versão do Guarani, embora a gente entenda que isso seja do Exército Brasileiro,
e nós estamos, obviamente, à disposição para contribuir. A próxima pergunta, ela é para ajudar a compreensão da audiência sobre todo o suporte que existe para o veículo, porque não basta você ter o veículo, você tem que ter uma série de ações subsidiárias para complementar o programa, né? Então, a pergunta é, já existe um simulador virtual do Guarani para treinar tripulações e motoristas, além daquele simulador de motorista físico que a gente teve a oportunidade de conhecer na fábrica? Hoje eu não conheço nenhum simulador, nós não desenvolvemos nenhum simulador específico para o Guarani. O que nós temos é o meio auxiliar de instrução, né, que é aquele equipamento que você conheceu, aquela cabina com um motor e um painel simulador, onde se passa a instrução de operação do veículo, faz simulação de falhas, simulação de acionamentos do veículo, né, em operação. Então, esse é o equipamento que hoje nós distribuímos já 18 equipamentos como esse ao Exército Brasileiro, que estão aí nas diversas organizações militares, realizando o treinamento específico, bom, ele tem se demonstrado realmente muito efetivo. Então, eu acho que essa contribuição que houve desses meios auxiliares de instrução puderam, no meu pensamento, suprir uma grande parte daquilo que é feito durante a instrução via simulador. Obviamente, a simulação de direção, especificamente, não é alcançada através do meio auxiliar de instrução, mas a gente caminha um bom percurso aí na capacitação dos operadores do veículo com o equipamento que nós desenvolvemos aqui, e tem um custo muito menor do que seria um simulador específico. Perfeito. Eu acho importante colocar isso, porque quando você introduz um veículo com a modernidade que o Guarani traz, obviamente você não vai dirigir um blindado 6x6 como você dirigiria um caminhão, por exemplo. São tarefas bem distintas, e a gente percebe esse cuidado, não só da indústria, como do Exército também, ao especificar e ao receber esse tipo de equipamento. Eu acho que a segurança de operação, antes de mais nada, é muito importante, considerando que boa parte da vida útil desse veículo, ela vai se dar em períodos de paz. Tomara que seja 100% da vida dele em período de paz, que nós não tenhamos nenhuma guerra. E no período de paz, obviamente, a segurança da operação é uma coisa muito importante. Tá? E assim a gente vai, estamos chegando aqui ao final das nossas perguntas, né? A gente falou lá no início da nossa conversa, mas seria interessante colocar a pergunta aqui. O Guarani vai estar na BID Brasil 2021, caso a pandemia não cancele o evento? Estaremos sim. Esperamos que ocorra, que até lá a situação realmente da pandemia esteja favorável a que ocorra o evento. Nós estaremos presentes, teremos um Guarani em exposição, e além disso, todas as informações do nosso portfólio de produtos para aprofundar em maiores detalhes técnicos e conforme seja a vontade dos visitantes. Eventualmente teremos alguma maquete, isso estamos discutindo realmente com os organizadores, e, bom, eu acho que vale a pena a visita. Você quer me contar alguma coisa sobre esse teste lá com a Polícia Militar do Estado de São Paulo? Vocês podem falar alguma coisa? Como é que, o que a Polícia de São Paulo queria desse veículo para testá-lo? Sim. Hoje, além das Forças Armadas, Caiafa, a gente também atende também as forças policiais, né? Tanto municipais, estaduais, federais, né? E força de segurança pública, né? Então a gente está começando a trabalhar com esse tipo de cliente, né? E nós temos um produto específico para esse tipo de missão, né, que é a atuação em áreas urbanas, né? Então a gente tem o MUV, o MUV, que é um veículo 4x4 multitarefa. Ele pode ser também sem blindagem ou com blindagem civil, vamos dizer assim, né? Um nível de blindagem mais baixo para ele proporcionar uma maior agilidade nas ruas, né? Então, a polícia de São Paulo é uma das principais forças hoje no Brasil, né? Então, a gente está trabalhando com várias forças, além da Polícia de São Paulo, para a gente fornecer esse tipo de
veículo aí, né? Você poderia contar para a gente quais seriam as outras? Nós estamos trabalhando com as principais forças e os principais players aí do mercado aí. Queria agradecer a participação do Giovanni, a participação do Spinetti. Perfeito, nós que agradecemos, Caiafa, sempre um prazer realmente falar com você e estamos à disposição sempre. E lembrando que o meu querido Guarani está aqui, né, faz parte da decoração aqui da minha Central Caiafa de Jornalismo. Nós que agradecemos aí, o Caiafa, também a parceria aí, essa oportunidade de falar um pouco mais sobre a nossa empresa, sobre os nossos projetos, né? E também, mais uma vez, nós sentimos orgulhosos de poder estar contribuindo, igual você comentou, com o resgate da indústria de veículos blindados aqui no Brasil, né? Nós temos muito orgulho dessa oportunidade aqui em nível nacional.